Eu nunca fiz fotografia de rua e pensei, por que não fazê-lo agora? Tinha tempo livre, então da mesma forma que fazia essas fotos, podia gravar imagens de bastidores para poderes ver aquilo que eu fiz, como é que eu criei certas imagens e também para mostrar as dificuldades que eu tive. Porque fotografia de rua é mais difícil do que eu pensava. Pensava que era só chegar lá, eu fotografei na Baixa de Faro, então era só chegar à Baixa, tirar umas quantas fotos e ficavam brutais, perfeitas e seguia o meu dia. Não, não é assim tão fácil. Eu fotografei em 2 horas porque era a altura que eu tinha disponível para fotografar, foi entre a minha hora de almoço e um trabalho que iria fazer a seguir, então nesse espaço de 2 horas fui para a Baixa de Faro e procurei locais onde tinha boa luz, a composição ia ser boa e também depois o elemento, que era as pessoas, iam contar uma história, por assim dizer, com as imagens que eu estava a criar. Eu não queria fazer aquelas típicas imagens de parar as pessoas na rua e ter uma foto de retrato. Também não queria estar a apanhar as pessoas, pronto, a cara das pessoas de frente, porque acho que isso não era um grande desafio, por assim dizer, pelo facto de eu fazer imensos casamentos e eventos, então estou habituado a parar as pessoas no meio da rua e também apontar uma câmera para a cara das pessoas no meio da rua. Acho que é um pouco estranho, não faz muito sentido. Então a minha ideia era mesmo criar imagens que, em termos de luz e composição, criassem uma imagem que fosse interessante e contassem uma história. A primeira imagem que eu criei... Espera, antes de saltar para essa imagem, quero só dizer que a grande dificuldade que eu tive, além do tempo, é estarmos à espera para criar algo. Eu encontrava sítios que pensava que iam criar imagens lindíssimas, porque em termos de luz o local era brutal. Depois também sabia que iam passar pessoas lá, mas infelizmente não passavam assim tantas pessoas. Eu esperava e depois... não quero estar a dizer que fotografia de rua é sorte, mas é preciso ter um pouco de sorte. Eu digo isto porquê? Porque às vezes as pessoas estão a passar no sítio que nós queremos que elas passem, mas não estão a passar da forma que nós queremos. O que é que eu quero dizer com isto? Ou estão com o olhar para baixo, ou estão a passar em grupos e nós queremos apanhar só uma pessoa. Vai sempre depender do tipo de fotografia que estamos a criar. E como eu queria criar algo mais minimalista, por assim dizer, tive assim um pouco de dificuldade no início e andei sempre à procura ali na zona da Baixa. A primeira imagem que eu criei foi jogar mais pelo seguro, e essa imagem foi um senhor sentado num banco de jardim, mesmo no centro do banco, e também coloquei, pronto, o enquadramento foi todo no centro. Eu gosto desta imagem porque é uma imagem super simples de recriar e o senhor nem reparou que eu estava a fotografá-lo. Pelo menos eu acho que ele não reparou. Ele estava a olhar para o lado e eu gosto da imagem porque o senhor está ali na dele, parece que está na poltrona dele, como se estivesse sentado em casa, não se passa nada à volta dele, mas por trás dele conseguimos ver que há a parte da cidade, há o comboio, há postes, etc. E eu gosto da separação que há entre, pronto, a calma dele e a parte de trás da imagem. A segunda imagem que vais ver agora, que é a imagem de capa, foi criada um pouco à sorte. Por isso é que eu digo que fotografia de rua é preciso ter um bocadinho de sorte, porque encontrei um sítio, uma rua na Baixa de Faro, em que vi que a luz era perfeita e que podia criar ali uma imagem interessante. Eu esperei e não passava nada. Então o que eu fiz foi desliguei a câmera de 360 que estava a usar para filmar estes vídeos de bastidores, e nesse momento agarrei no telemóvel porque eu acho que fui mudar de música ou algo do género. E o que aconteceu? Passa um senhor. Nessa altura que passa um senhor, eu só tenho a reação de agarrar na câmera que estava ligada e disparar logo, porque já tinha mais ou menos noção do enquadramento que queria, e tirei foto e consegui esta imagem. Porque é que eu digo que é preciso ter um pouco de sorte? Se eu não tivesse com a câmera já com os valores que eu queria, com a câmera ligada, eu iria perder este momento. E depois fiquei à espera quase mais 5 minutos que passasse mais alguém e não passou ninguém. Por isso é mesmo preciso ter um pouco de sorte quando fazemos este tipo de fotos, pelo menos o tipo de fotografia que eu quero criar, que eu queria criar, que era algo mais minimalista. E não sei se estou a usar bem esta palavra neste tipo de imagens, mas eu acho que é o que eu usar. Se houver aí algum polícia de internet de street photography que me diga que estou a usar esta palavra mal aqui neste tipo de imagens, mas eu gosto desta imagem porque apanhei uma parte do grafite, apanhei o senhor a olhar em baixo de máscara, gosto do contraste, parece que o senhor está ali a fazer a vida dele e está um pouco em baixo, não sei, está... Acho que é interessante o contraste da luz
da sombra e de tudo que está envolvente, acho que torna a imagem interessante. Depois de dar mais voltas e voltas pela baixa à procura de algo interessante para fotografar, reparei neste café que parece um café centenário, parece aqueles cafés assim já com muita história, que estava fechado, e eu reparei que tinha um papel verde na vitrine que dizia Transpassa-se. Então a minha ideia era capturar isso e capturar as pessoas a passarem em frente do café super indiferentes à situação. Então eu sentei-me no banco, estava mesmo em frente do café, e esperei pelo momento certo. A minha ideia era mesmo apanhar alguém a passar lá, o ideal seria 2 pessoas, e que as pessoas estivessem a passar mesmo indiferentes à situação, e é isso que consegues ver nesta imagem. E para terminar, criei uma imagem parecida, mas diferente ao mesmo tempo, que foi mesmo no centro da Baixa, na Rua das Lojas, em que tem uma parede grafitada. Então pensei que seria interessante colocar mesmo a parede ou o desenho central no centro, e apanhar depois as pessoas a andar de um lado para o outro, indiferentes também ali à arte urbana. E capturar as pessoas desfocadas. O ideal seria ter imensas pessoas mesmo a passar à frente da lente, mas pronto, infelizmente isso não aconteceu, não havia muitas pessoas a andar na baixa, até houve uma senhora que estava a passar e ficou um pouco a olhar para mim, e o mais engraçado foi que essa foi a única senhora que ficou um pouco reticente de passar em frente da câmara. De resto, todas as pessoas passaram, nem ligaram muito ao que eu estava a fazer, deviam pensar que era maluco, estava de máscara, de fones, tirar fotos, olhar para baixo. Não ligaram muito ao que eu estava a fazer. Às vezes olhavam para a zona que eu estava a fotografar, mas de resto não olhavam muito para mim. Esta senhora foi a única senhora que ficou assim um bocado naquela do oi, vou, não vou. Achei essa situação engraçada. Eu reparei na altura, mas pronto, não reagi porque não queria que as pessoas reparassem que eu estava a reparar nelas. Eu nem olhava para as pessoas, só olhava para a câmera. E ali foi mesmo esperar pelo momento certo. Eu reparei que um casal ia passar e conseguia fotografar mesmo no centro deles, e foi isso que eu fiz. Aqui o truque é mesmo baixar a velocidade para as pessoas ficarem em movimento. Eu tentar não mexer muito para a imagem de fundo ficar focada, mas as pessoas estarem desfocadas, porque as pessoas estão em movimento. Basicamente o truque é esse, é mesmo baixar a velocidade. E foi isso que eu fiz aqui. Acho que resultou bem. Se tivesse mais pessoas a passar, resultava melhor. Claro que podia tirar várias fotos e depois no Photoshop acrescentar mais pessoas, mas não queria fazer isso. Queria que fossem imagens o mais puras possível. E foram estas as 4 imagens que eu criei nestas 2 horas que fiz fotografia de rua na Baixa de Faro. Gostava de saber a tua opinião, qual é das 4 imagens que gostas mais. O que eu aprendi com isto é mesmo o facto de é preciso tempo para criar estas imagens, é preciso ter muita paciência e um pouco de sorte. Sem estas 3 coisas, eu acho que não é possível criar este tipo de imagens. Pelo menos as imagens que eu queria, que eram imagens, como eu já disse, um pouco mais minimalistas, apanhar um bom contraste entre luz, sombra, composição, etc. Acho que isso é muito importante. Não era só apontar para a cara das pessoas e estava a andar. Fotografia de rua não era esse estilo de imagem que eu queria criar. E por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de comentar a tua opinião sobre as fotos e deixar o teu feedback. Obrigado e até ao próximo vídeo.